Bom, eu acho que se você chegou aqui é primeiramente porque eu postei esse vídeo e segundo é porque eu acredito que as minhas palavras podem fazer diferença no seu dia. Se fizer algum sentido para uma pessoa aí do outro lado da tela, eu acho que já foi cumprido o meu objetivo. Basicamente o intuito desse canal, desse vídeo, é passar um ponto de reflexão de uma pessoa, um jovem de 21 anos, e eu creio que eu quero levar esse plano para frente. Então, eu vou esperar para ver no que vai dar. Bom, meu nome é Cauã, eu tenho 21 anos, e hoje eu quero falar um pouco mais para vocês sobre felicidade, que é uma emoção muito grande, muito grandiosa. Ela é uma emoção muito bela, que nós precisamos vivenciar todos os dias da nossa vida. Bom, para dar um contexto para vocês, ontem eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa me falou assim: eu não vejo a hora de viver o que Deus tem para mim. E eu questionei essa pessoa logo em seguida, perguntando para ela: será que o que Deus tem para você não é o hoje? Essa pessoa ficou em silêncio e eu me estendi um pouco mais. E é o que eu quero falar para vocês hoje. Basicamente, algum tempo atrás, eu tive uma virada de chave muito grande sobre felicidade, sobre viver, sobre a forma com a qual nós levamos a nossa vida. E uma dessas chaves que foi virada dentro da minha cabeça foi sobre gratidão no que a gente tem hoje, sobre viver o hoje, e ela caminha muito com relação a avareza e ambição. São duas palavras que elas é uma linha muito tênue entre essas duas palavras. O que divide é apenas uma única outra palavra, chamada propósito. Bom, há um tempo atrás eu me peguei refletindo sobre como eu levava a minha vida e eu percebi que eu era uma pessoa muito ansiosa por viver algo, por viver o meu propósito antes do tempo, por viver aquilo que Deus tinha para mim, mas ainda não era o momento. Então, quando eu digo isso, eu me refiro eu era um jovem, uma pessoa, até mesmo quando criança, eu era uma criança que eu sempre estava vivendo o depois. Então, se eu estava em algum lugar, eu sempre estava pensando no depois. Eu sempre estava pensando em quando eu tivesse uma família, quando eu tivesse um carro, quando eu tivesse uma casa. Quando eu digo família, eu digo a minha própria família, né? No caso, adulto, constituir uma família com uma pessoa, uma mulher. E eu sempre estava vivendo nesse sonho com uma expectativa muito grande. E eu não deslumbrava, eu não agradecia pelo que eu tinha no hoje, sabe? Quando eu digo isso, eu falo em relação a quê? Muitas vezes nós estamos apegados a algo, a algum sonho, alguma meta, a alguma realização que nós queremos, como por exemplo comprar um carro, comprar uma casa, um relacionamento, e isso acaba que tira a nossa paz enquanto nós não estamos vivendo isso, porque nós queremos o resultado, nós queremos o prazer de termos conquistado, mas nós esquecemos que o mais valioso é o processo. E quando eu digo infelicidade, a felicidade que eu estou querendo dizer, ela é muito ligada com a gratidão. A gratidão
do seu dia de hoje, a gratidão de você ter acordado, a gratidão de você ter alguém do seu lado para compartilhar, a gratidão de você ter um trabalho, a gratidão de você, por exemplo, ter pai ou mãe vivos, irmãos. Sabe, a felicidade não tá depois. Ela não tá depois do processo quando você adquire algo. Sabe, a gratidão ela tá no hoje. A felicidade, ela não está no ter. Ela está no ser. A partir do momento em que você é feliz todos os dias da sua vida, não importa o que aconteça, você decide ser feliz. Essa decisão genuína dentro do seu coração, ela precisa ser algo que, independente do que aconteça, você vai estar feliz. Porque você sabe que tudo que vai acontecer é para um bem maior. Claro, aqui eu não estou falando para, por exemplo, você bater o carro e você sair dando gargalhada. Mas, a partir do momento em que você decide ser uma pessoa mais leve, uma pessoa mais feliz, todas as coisas que acontecerem na sua vida vão ser levadas de uma forma mais leve. Aí a gente entra naquela famosa frase do que a boca fala, o que o coração está cheio. Aqui nós podemos também trocar um pouquinho e trazer para um sentido de a gente faz aquilo que nós plantamos na nossa vida. Então, se eu quero plantar ser uma pessoa mais alegre, mais feliz, mais grata, eu preciso passar por esse processo, e a partir do momento em que eu for, todas as coisas que eu estiver incluído, ambientes, roda de amigos, eu vou ser essa pessoa. Sabe? Porque isso é genuíno do meu coração. Então a felicidade que eu quero dizer para vocês é sobre essa infelicidade que temos de olhar para o nosso dia e sempre estarmos reclamando, sempre estarmos querendo viver o depois. Eu acho que o que a gente precisa entender é que enquanto nós não formos gratos com o que temos, Deus não vai abrir a mão para nos entregar mais. Eu acredito sim em Deus, eu sou cristão, mas aqui eu não estou falando sobre religião, aqui eu estou falando sobre um propósito de vida. A partir do momento em que você encontra o seu propósito, você precisa caminhar de forma coerente com ele. E eu acredito 100% que nem o propósito de ninguém é ser uma pessoa amargurada e uma pessoa pesada. Até porque ser esse tipo de pessoa vai afastar você de negócios, de relacionamentos, de conexões com amigos, enfim. Não é bom para ninguém. Independente do seu propósito de vida, ser uma pessoa feliz, alegre, que transborde na vida dos outros, eu acredito que é algo que todo mundo quer. Então, para esse primeiro vídeo, eu gostaria realmente de falar sobre essa felicidade. Eu gostaria realmente de compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive sobre que nós sempre estamos vivendo o dia de amanhã. Parece algo engraçado de se ouvir e também de se falar, mas é o que realmente nós fazemos. Sabe, em uma geração onde nós estudamos pensando em festa ou se divertir, ou no momento de paz, nas viagens, e quando estamos viajando, quando estamos em paz, quando estamos nos divertindo com nossos amigos e família, nós estamos pensando em estudar, em trabalhar. Quando estamos trabalhando, pensamos nesses momentos de tempo livre, mas quando estamos no momento de tempo livre, estamos pensando no que precisamos fazer nas nossas obrigações. Nós nunca conseguimos estar presentes, 100% presentes em um lugar. Sempre quando estamos em algum lugar, nossa mente está em outro. Eu falo isso sendo uma pessoa que já viveu um processo sem desfrutar dele. Sendo uma pessoa que vivia pensando em quando fosse realizar os seus sonhos. Então, eu apenas estava em paz quando eu imaginava
como seria a minha vida quando eu tivesse o carro que eu gostaria, a casa que eu gostaria, o relacionamento que eu gostaria, os filhos que eu gostaria. Mas eu nunca vou desfrutar disso se eu não andar fielmente o processo, ser grato por ele, por todas as coisas que aparecem no meu dia e estar presente, 100% presente no dia de hoje, para dar o meu melhor no dia de hoje, para que o meu propósito e para que os meus sonhos sejam realizados. Então, a minha reflexão é que quando essa pessoa me falou isso, eu não vejo a hora de viver o que Deus tem para mim, na hora me veio um insight na minha cabeça de o que Deus tem para nós é o hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos se vamos realizar os sonhos que gostaríamos de realizar. Nós apenas precisamos estar vivendo o hoje e não sobrevivendo. Sabe, eu acho que a diferença está em você estar, em você viver e não apenas estar vivo. Porque quando você está vivo, é apenas um corpo, é apenas um ser que está 50% presente. Mas quando você está vivendo, você está 100% presente. Porque a gente não está falando mais sobre corpo, a gente está falando sobre alma. A gente está falando sobre corpo e alma, não apenas corpo. Sabe, não é apenas uma carapaça, uma estrutura física naquele lugar. É a sua mente, os seus pensamentos, as suas reflexões, a sua felicidade, as suas emoções, tudo estar 100% presente naquele lugar. A verdadeira felicidade, ela não está no ter, ela está no ser. Eu falo isso sendo uma pessoa que entendeu isso há pouco tempo. Sendo uma pessoa que era apegada sempre à felicidade, estava no ter. Então, se eu comprasse um livro novo, a minha felicidade estava ali. Só que a partir do momento em que a sua felicidade está no ter, é aquela famosa frase de Schopenhauer. A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. E aqui eu vou colocar na tela para vocês um pequeno desenho que eu vou esboçar, mas quando você está num processo, você tem 3 fases de um processo. Existe a primeira fase, onde você está no processo para conquistar. Então aqui você tem uma ânsia de ter. O segundo processo é quando você conquista. Aqui você tem o tédio de possuir. E o terceiro processo é depois que você perde. Isso pode acontecer com pessoas, no caso pais, carro, celular, até com as pequenas coisas, um brinquedo novo que você comprou, um livro novo que você comprou, um celular, até mesmo um momento. Nessa última parte, é quando você dá valor pela perda. Então, na primeira parte, é quando você está com ansiedade de ter aquilo, é quando você está em busca de algo. E ali, o seu pico é alto. É quando você está fissurado naquilo. É quando você está dedicado, focado a conseguir aquilo.
Então, a barra de valor que você agrega a isso é alta. A sua felicidade é alta porque você imagina em conquistar aquilo. Quando você tem aquilo e se torna uma rotina, se torna algo padrão da sua vida, a sua felicidade, ela cai drasticamente. Porque aquilo para você não é mais um diferencial, se tornou um padrão. E é aí que está a diferença entre a ganância... Perdão. É aí que está a diferença entre a ganância e você ser uma pessoa dedicada e empenhada apenas a conseguir algo. Me fugiu a palavra agora, eu já vou lembrar a palavra. Mas a ganância e... Perdão. E a terceira fase é quando você perde isso. Então, quando você tinha em mãos algo valioso, que você agregou muito valor, você não deu o valor que deveria ser dado. E quando você perde, você vê o real valor que aquilo tinha. Então o seu pico de felicidade, digamos, ele aumenta muito porque você perdeu aquilo. E não digo felicidade por ter perdido, mas o seu pico de importância, de valor que você agregava àquilo, volta a ser o que era. Porque você não tem mais. Sabe, isso parece um ciclo infinito, onde nós vivemos presos em busca por conquistar, tédio por possuir e arrependimento por não ter dado o devido valor. Entende? Isso se torna um ciclo sem fim, porque nós não aprendemos que a verdadeira felicidade não está nesses 3 pontos que você precisa ter algo para ser feliz. A verdadeira felicidade, ela tem que estar na busca, ela tem que estar no ter, e ela tem que estar no perder, na falta. Porque você não depende de algo físico para ser feliz. A felicidade, ela já está dentro de você. E a sua essência, o seu caráter, a sua personalidade, elas não mudam por você ter algo ou não. Você tem que ser grato, você tem que ser feliz, você tem que transbordar na vida das pessoas o melhor que você tem, independente do que você tem. Você tem que ser uma pessoa boa, você tem que ser a sua melhor versão todos os dias, independente se você ganha 1.000, milhões, não importa. A sua essência é algo que não muda pelos fatores, pelos bens materiais que você tem. A sua essência não muda. Você precisa transbordar na vida das pessoas independente do que você vive. Entende? Essa é a verdadeira felicidade. Eu espero que isso tenha feito sentido para você em algum momento. E se essas palavras te ajudaram, dá um like, deixa um comentário. Eu quero realmente entender o que passa na cabeça de vocês e poder compartilhar. Eu acho que é uma troca. Eu quero aprender e também quero compartilhar aquilo que eu estou estudando no momento, estou passando na minha vida. Eu ainda não sei de quanto em quanto tempo eu vou postar vídeos, mas eu espero que esse projeto, ele seja um projeto que me dê muitos ensinamentos. Agradeço pelo tempo que você ficou aqui e espero que você tenha gostado do que eu falei. Abraço.